Olá, queridos amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Estou aqui para dar início às nossas aulas, de biologia voltadas principalmente para as avaliações do Enem. Então, eu venho aqui inicialmente, trazer para vocês o conteúdo de ecologia, tá certo? Para isso, nós vamos dar início ao estudo desse ramo, da biologia, com a introdução a esse conteúdo. Então, compreendendo alguns conceitos mais importantes e também questões mais intrínsecas, ligadas a esse conteúdo. Então, conceito de ecologia. Conceito de ecologia, ele é dado a partir do momento que a gente entende que é uma palavra de origem grega, onde eco significa casa e logia significa estudo. E aí essa casa, ela pode ser dividida em duas formas de se estudar. A ecobiose, onde eu estudo a interação dos indivíduos vivos com essa casa, a alelobiose, onde eu estudo a interação dos indivíduos entre si. Então, se esses indivíduos são da mesma espécie, eu considero as interações entre indivíduos da mesma espécie, eu chamo isso de cenobiose. Já se eu vou considerar a interação entre indivíduos de espécies diferentes, eu vou chamar de aloiobiose. Dois estudiosos, dois biólogos americanos, muito importante para o estudo da ecologia, para digamos assim, o fortalecimento da ecologia como ciência, eles vão dar conceitos a essa ecologia, conceitos semelhantes, mas que trazem alguns aspectos diferentes. Por exemplo, Ernest Haeckel, que foi quem cunhou, que foi quem estabeleceu esse conceito de ecologia, ele vai tratar a ecologia como estudo das interações dos seres vivos entre si com o ambiente onde eles vivem. Então, trata dessa interação de uma forma mais específica, tá? No caso do Odum, tá? Ele é também um biólogo americano e ele vai tratar mais especificamente da estrutura e da função dessa natureza. Mas ambos vão se preocupar com essa relação do indivíduo entre si com essa casa, tá? Precisamos entender que o ser vivo, ele é um indivíduo que se encontra em determinado ambiente, mas que ele é um sistema que não está isolado, ele faz parte de um todo, Então, que todo seria esse? Quando a gente começa lá no estudo da biologia, lá na sua partezinha inicial, a gente vai entender os níveis de organização dos seres vivos, Então, o que forma um ser vivo? Esse ser vivo, ele, na sua forma mais minúscula, vamos dizer assim, ele vai ser formado por átomos, que formam moléculas, que formam células, que formam tecidos, que formam órgãos, que formam sistemas que vão formar um organismo em si. E a partir desse organismo, quando esse organismo ele deixa esse nível de organismo e passa a ser entendido dentro de uma esfera maior, que seria a esfera ambiental, a interação desse indivíduo com o ambiente, eu preciso entender o que é a população. Então, população é o que? O conjunto de indivíduos da mesma espécie que vivem em um determinado ambiente. Então, de forma mais simples, eu trouxe aqui para vocês esse grupo, de elefantes aqui na sua vida normal, cotidiana, indivíduos da mesma espécie que vivem em um determinado local. Só que nós sabemos que nós convivemos com indivíduos de espécies diferentes. Então, a partir do momento que a gente faz essa consideração, a gente chama isso de comunidade. Então, o que é a comunidade? A comunidade é o grupo de indivíduos de espécies diferentes que vão viver em determinado local, como aqui a gente pode observar, zebras, girafas e assim por diante. E aí, esse conjunto de comunidades, esses indivíduos, eles também não vivem isoladamente, eles precisam de fatores ambientais para sobreviver, eles precisam da luz solar, eles precisam da água, eles dependem de condições ambientais para a sua sobrevivência. Então, aí nós vamos ter a reunião, desses fatores, tanto vivos quanto não vivos, dentro de um ecossistema. Então, os ecossistemas eles vão estar relacionados com esses indivíduos e também com a relação desses indivíduos entre si e com o ambiente onde eles vivem, dependendo dessas condições ambientais. A gente sabe que existem ambientes de diversas condições, ambientes de diversas características, vamos dizer assim, tem ambientes mais secos, ambientes mais úmidos, onde a composição vegetal ela vai ser diferenciada, então nós vamos ter diversos ecossistemas. E o conjunto de todos esses ecossistemas do planeta nós vamos chamar de biosfera, ou seja, bio, vida, então esfera seria a esfera da vida, onde a vida ela habita, onde a vida ela se localiza, tá certo? Então assim a gente faz essa classificação. Para isso é importante a gente também entender a hipótese de Gaia, porque, gente, a parcela do conteúdo de ecologia que mais cai no Enem é aquela voltada para os problemas ambientais, tá? E o que isso tem a ver com a hipótese de Gaia?
A hipótese de Gaia, ela vai dizer que a Terra, ela é um indivíduo vivo. Então, eu considero essa Terra como um indivíduo que é formado por partes, né? Nós estamos dentro dessa Terra, mas a hipótese de Gaia, ela personifica, né? Ela torna a Terra como uma pessoa, como um indivíduo. Tá? E por que isso é importante? Para a gente entender que a problemática ambiental, né, que tanto a gente vê hoje na atualidade, ela está relacionada com a harmonia, com o equilíbrio que precisa existir, que precisa haver dentro desse planeta, dentro dessa esfera. Tá? Então, James Lovelock e Lee Margulis, eles vão trazer a Terra como um indivíduo. Tá? Então, os elementos vivos e não vivos, eles estão intimamente ligados entre si, e a harmonia, né, entre esses indivíduos vai depender, da harmonia depende esse equilíbrio, tá certo? Na mitologia grega, Gaia é o nome da deusa da Terra, companheira de Urano, Céu, e mãe dos titãs, gigantes. Gaia é a personificação do planeta Terra, representada como uma mulher gigantesca e poderosa. Em homenagem à deusa grega, a teoria de Gaia, também conhecida como hipótese de Gaia, foi criada pelo cientista britânico James Lovelock. Nela, o cientista descreve o planeta Terra como um organismo vivo, que apresenta algumas características como a atmosfera, com química e a capacidade de manter e alterar suas condições ambientais, o que não acontece com os outros planetas do Sistema Solar. Então, aqui a gente precisa saber por que é importante, né, dessa hipótese, a gente entender que a Terra ela precisa ser entendida como um todo, certo? Como um todo. E aí a gente vai trabalhar agora a importância da ecologia, né? Por que é importante a gente estudar a ecologia? Por que esse ramo ele é tão importante, ele vem crescendo até mesmo bastante dentro do nosso ambiente, do nosso cotidiano, né? Porque infelizmente a gente vê o homem, principalmente, destruindo muitos fatores ambientais, né? Tornando deletéria essa relação do ser vivo com o ambiente. Tá certo? Então, por que é importante a gente estudar ecologia? Porque através do estudo da ecologia, a gente entende, a gente passa a compreender como funciona, como é que a natureza funciona, o que depende de que, como ela se relaciona, tá? A gente passa a compreender as causas dos desequilíbrios ambientais. Como eu disse a vocês, o tema, né? Um dos temas, a ecologia é um dos temas que mais cai no Enem. Dentre os temas que mais cai, como subtema, nós temos essa problemática dos desequilíbrios ambientais, né? Então, quando eu entendo o todo, quando eu entendo essa relação, eu consigo entender esses desequilíbrios, as suas causas e as formas de reverter essas condições de desequilíbrio, né? Então, formas de resolvê-los e formas de preveni-los, tá certo? Dentro dessa discussão, nós podemos entender um pouquinho da discussão que existe entre os 3 R's, né? Que é a discussão entre reduzir, reaproveitar e reciclar. Então, quando a gente leva em consideração, por exemplo, os usos, né, o consumismo, os resíduos sólidos que nós produzimos, esses resíduos é interessante que a gente consuma menos, que a gente para que assim a gente produza menos resíduo. Então, dessa forma, nós vamos estar reduzindo os gastos, reduzindo o consumo dos fatores que a gente chama de recursos ecossistêmicos dentro desse ambiente. Mas é importante não só reduzir, né? Porque existem coisas que a gente precisa realmente utilizar. A gente não consegue viver sem, vamos dizer assim. Então, dentro desse contexto, a gente pode também reaproveitar, ou o que a gente chama de reutilizar. O que é esse reaproveitamento, essa reutilização? É, por exemplo, eu pegar uma garrafa PET para produzir aquela viseira, né? Para proteger, por exemplo, contra o vírus, contra o Covid-19. Isso é uma forma de reaproveitar, tá certo? Outra forma da gente auxiliar, né, impedir, vamos dizer assim, minimizar esses problemas ambientais é a reciclagem, tá? Qual é a diferença da reciclagem para esses outros? Então, enquanto reduzir, eu reduzo o consumo e reaproveitar, eu utilizo aquele material do jeito que ele tá, ele não passa por nenhum processo de industrialização novamente, tá? Para ser utilizado, né? Eu utilizo ele de outra forma, com outra função, outra funcionalidade. A reciclagem, eu vou ter aquele objeto, ele pode passar por um processo de industrialização para ele ser utilizado da mesma forma como ele foi utilizado anteriormente. Então, por exemplo,
as latinhas, né, de cerveja, as latinhas que são utilizadas para reciclagem, elas são amassadas, são transformadas para produzir novas latinhas. Então, isso é o que a gente chama de reciclagem. Agora, se eu pego essa latinha, por exemplo, corto a latinha, utilizo como um porta-caneta, aí eu já fiz o reaproveitamento, a reutilização. Essa é a diferença básica entre os dois, tá certo? Estudar o crescimento e o controle populacional analisando problemas e soluções também é uma das importâncias do estudo da ecologia. Por quê que é uma das importâncias do estudo da ecologia? Quando eu realizo, por exemplo, o desmatamento em determinada região, gente, eu estou tirando o habitat de muitos indivíduos, tá? Então, esses indivíduos, eles fogem para outras regiões, tá? Eles podem ir para outras regiões, ou eles morrem, né? Eles não conseguem sobreviver, tá certo? Então, isso eu gero uma alteração no estabelecimento e no crescimento populacional daqueles indivíduos em determinada região. E esse processo, inclusive, gente, ele está estritamente relacionado com novas pandemias, né? Ele pode originar novas pandemias, porque nós sabemos que muitos desses vírus, né, que sofrem processo de mutação e que estão causando pandemias, que causam surtos, né, de uma forma geral, eles são vírus que vieram de outros animais, né, ou de outros mamíferos, ou de aves, tá? Então, como é que eles chegam até nós? Né? Como é que eles chegam até nós? Esse desequilíbrio desses ambientes, ele pode pode causar uma proliferação desses vírus por uma proliferação e um crescimento populacional, né? A escassez de alimento em determinada região, por exemplo, pode levar determinada população a consumir um animal que ela não consumia antes. E aí um vírus que antes se estabelecia somente nesse animal, ele passa a contaminar seres humanos, por exemplo, provocando surtos como esse que nós estamos vivendo. Tá? Então, por isso, né, dentre outros motivos, a ecologia ela é de extrema importância. Falando sobre isso, a gente compreende também o conceito de recursos, né? Os recursos são aquelas, digamos assim, é o que está no meio ambiente que é utilizado para a sobrevivência do indivíduo, como uma forma de alimentação, por exemplo. Então, se eu tenho uma população que ela está se proliferando de forma exagerada e de forma descontrolada, né? O crescimento populacional está extremamente descontrolado. Então, o que vai acontecer? Esses recursos eles vão começar a faltar, eles vão começar a reduzir, porque eu não vou ter recurso suficiente para alimentar toda aquela população. Então, se eu não tenho recurso suficiente para alimentar toda aquela população, eu vou ter um grande problema. Aquela população ela vai começar a reduzir. Então, isso a gente chama de controle populacional. A ecologia ela estuda tudo isso. Outra importância é analisar procedimentos para aumentar a produção de alimentos, tá? Então, por exemplo, eu compreendendo, gente, determinadas características ambientais, por exemplo, determinada espécie que está sendo desenvolvida para a produção de alimentos, ou que é muito utilizada para a produção de alimentos, ela depende de uma determinada condição climática, ela depende de uma determinada condição de solo. Então, eu compreendendo essas condições, eu vou fazer com que essa espécie que eu estou querendo produzir ali com fins alimentícios, por exemplo, ela se estabeleça melhor, de forma mais fácil, com um menor gasto de recursos, por exemplo, para o seu estabelecimento, tá? Então, a gente pode ver também a importância da ecologia. A importância da ecologia é excepcional, preservar a biodiversidade. Então, o que é a biodiversidade? Bio significa vida e diversidade, a diversidade é a vida, gente. Então, a partir do momento que eu entendo as condições do planeta, a partir do momento que eu entendo as condições que eu, como ser vivo, eu me estabeleço dentro daquele indivíduo, né? Eu, como ser humano, indivíduo racional, eu consigo, gente, reduzir, mitigar os problemas ambientais, eu consigo estabelecer e manter a diversidade como ela se encontra. Hoje mesmo, com inúmeras pesquisas, existe uma grande quantidade de espécies que nós não conhecemos, espécies que nós nem vamos conhecer. Por quê? Porque não dá tempo de estudar, porque o homem vai lá, desmata, realiza queimadas, né, em florestas, e esses indivíduos que não eram de conhecimentos humanos, que poderiam servir para nós, por exemplo, para a cura de uma determinada doença, eles nunca vão ser descobertos, tá? Então, não é só também para servir o ser humano, não é só para servir o homem, mas tem a função de manter
toda a estrutura em funcionamento, porque todo ser vivo que existe no planeta, ele tem uma função, e ele tem uma relação com outro ser vivo. Então, se ele morre, se ele desaparece, ele vai causar uma série de outras, digamos assim, interferências, né? Uma série de outros problemas dentro dessa estrutura ambiental. Então, também auxilia na preservação da biodiversidade. Então, o ecossistema, né, a unidade básica de estudo da ecologia, a partir do estudo dessa unidade básica, gente, nós vamos compreender, a partir desse momento, alguns tópicos, digamos assim, muito importantes dentro da ecologia, né, alguns fatores muito importantes. Então, nessa aula de hoje, nós vamos nos deter nesses dois primeiros, que são os fatores abióticos, também chamados de biótopo, que nós vamos já compreender de forma um pouquinho mais trabalhada, e fatores bióticos, também chamados de biocenose, tá certo? Que é a comunidade biológica, são os seres vivos. Fluxo de energia, nós vamos começar um pouquinho a entender, já que a gente vai falar um pouquinho de comunidade, mas isso vai ficar para a nossa próxima aula. E ciclo da matéria também vai ficar para a nossa próxima aula, tá certo? Então, aqui nós vamos ver fatores abióticos, também chamado de biótopo, que vai envolver toda a gama de condições ambientais, né, estrutura não viva, vamos dizer assim, quando eu falo da água, quando eu falo do sol, quando eu falo do vento, quando eu falo do solo, esses fatores, eles não têm vida, né, não são seres vivos, tá certo? De uma forma mais específica, embora a gente saiba que o solo, por exemplo, ele é um organismo também, né, a gente considerando de uma forma mais denotativa, vamos dizer assim, de falar, né? O solo, ele apresenta seres vivos e uma série de interações ali que muitas vezes a gente não compreende de uma forma mais macro, precisa de compreender de uma forma mais micro. Mas se eu pegar esses fatores isoladamente, eles não têm vida, né? O solo, a água, a energia solar. Então, são fatores que a gente precisa compreender e a gente entende dentro desses fatores abióticos. Os fatores bióticos, a gente já chama de biocenose, que são as comunidades, ou seja, são os seres vivos. E aí a gente precisa entendê-los inicialmente separadamente, vamos dizer assim, né? Esses dois fatores, para depois a gente juntar os dois e entender o todo. Gente, eu gosto muito de dizer que a ecologia, ela precisa do todo, ela precisa ser entendida de forma universal, então não de forma separada, tá certo? Muito bem. Então, os fatores abióticos, eles podem ser físicos, relacionados ao clima, ou químicos relacionados à atmosfera, ao solo ou à água, tá? Então, vamos começar pelo clima. Quando eu falo de clima, eu vou falar de alguns fatores, tá? Eu vou falar de algumas condições. Então, eu tenho a pluviosidade, a latitude, a umidade, os ventos, pressão atmosférica, altitude, relevo, radiação solar, temperatura, luminosidade. Todos esses fatores, gente, eles vão estar relacionados com o estabelecimento, principalmente das espécies vegetais dentro de um determinado ambiente. E a partir do estabelecimento dessas espécies vegetais, eu vou trabalhar o estabelecimento dos animais e até mesmo de outros indivíduos, né? Que fazem parte de outros reinos, tá? Então, a vegetação, não estou dizendo que os vegetais, eles são mais importantes, tá certo? Entenda. Mas quando a gente fala de ecologia, que a gente fala de captar energia, a gente vai entender já mais adiante, são indivíduos que eles captam energia, eles ajudam a dar funcionalidade, né, àquele determinado ambiente. Então, esses fatores ambientais, eles vão determinar o estabelecimento dos vegetais e também de outros indivíduos, e assim fazer com que haja harmonia e o funcionamento como a gente conhece dentro desses ecossistemas, tá? Então, o clima, gente, o clima, ele vai depender de aspectos como, por exemplo, a latitude. Tá, o que é a latitude? A latitude, ela vai ser, vamos dizer assim, calculada como a distância que eu tenho em qualquer setor dos polos até a linha do Equador, que é essa linha que vai estar localizada aqui nessa região central. Então, se eu tenho uma distância daqui para cá, da região, né, do hemisfério norte ou do hemisfério sul até essa linha, eu vou chamar isso de latitude, tá? E essa latitude, gente, ela é extremamente importante, está extremamente relacionada com a radiação solar, temperatura e luminosidade. Observe aqui essa imagem, o que que nós temos? Nós temos aqui a Terra, tá? Nós temos a nossa fonte de energia, né? Quando a gente fala de última instância em fonte energética, nós temos o Sol, né? O calor, a luz solar. E aí, né, nesse desenho, o que que a gente observa? Que o Sol, ele bate de forma mais, com raios, a radiação mais concentrada nessa região central, nessa região do Equador,
tá certo? Mais precisamente assim dizendo, a gente sabe que a Terra, ela tem um declíniozinho, tá? Ela declina um pouquinho, ela é oblíqua, ela não é tão reta assim como a gente pode observar nessa imagem, tá? E é isso que vai determinar, por exemplo, dias mais curtos, dias mais longos em determinadas regiões do planeta aí nos dois hemisférios, tá certo? Então aqui o que a gente precisa entender? Que essa intensidade luminosa que chega nessa região aqui, ela vai trazer mais calor para essa região, ela vai chegar com maior incidência nessa região, tá? Então, aqui que a gente vê a região tropical, uma grande variabilidade, né? De diversidade, vamos dizer assim, com relação aos seres vivos, não que as outras áreas não tenham, mas aqui a gente nota muito por essa condição, por essas características ambientais. E aí, à medida que eu vou me afastando, gente, do Equador, né, que eu vou chegando à região lá no topo, né, nos polos, por exemplo, eu tenho uma radiação que ela não é mais tão intensa, ela não é mais tão concentrada, ela vai se dissipando, tá? Então, o calor aqui, vamos dizer assim, que ele chega com menor intensidade, a luminosidade, ela vai chegar com menor intensidade, isso vai refletir em quais espécies elas vão se estabelecer nessas regiões, né? Por isso que as regiões dos polos, elas são geralmente bem mais frias do que essas regiões mais centrais. Então, daí a latitude interferir nessas condições de radiação solar, temperatura e luminosidade, certo? E aí, dentro desse contexto, a gente vai ver posteriormente, quando a gente falar um pouquinho dos desequilíbrios ambientais, mas a gente precisa entender que existe um efeito dentro do nosso planeta que é chamado de efeito estufa, ou também chamado de efeito de cobertura. Quando a gente fala de aquecimento global, a gente lembra de efeito estufa, a gente acha que é algo negativo, tá? Mas o efeito estufa, ele não é algo negativo, ele é algo primordial, extremamente relevante para que haja sobrevivência dentro do planeta. Por quê? Porque é o efeito estufa, né? Como lembra o que é uma estufa, tá? É um ambiente, por exemplo, posso ter um ambiente de vidro, onde eu coloco, isso em uma escala maior, tá? Tô falando. Quando eu planto ali diversas plantinhas para manter a temperatura dessas plantas, para manter o aquecimento, ou não, enfim. Isso é uma estufa. Então, nosso planeta todo, ele funciona como uma estufa, tá? Então, o que acontece? Temperatura e efeito estufa, efeito de cobertura. A atmosfera, ela barra a maioria dos raios solares relacionados ao calor, que são os raios infravermelhos, mas permite a passagem dos raios ultravioletas. Como assim, professora? Não entendi. Vamos observar direitinho essa imagem aqui, tá certo, gente? O que a gente precisa entender? Se eu estou em pé, tá? Eu vou lhe fazer uma pergunta. Se eu estou em pé no meio da pista, por exemplo, no meio da pista não, pelo amor de Deus, né, gente? Dá problema, que aí vem um carro, aí não dá certo. Mas tô na calçada, tá? O que aquece mais rápido? Os meus pés ou a parte mais superior? Tá? O que aquece mais rápido? Os meus pés. Por quê? O que acontece? Quando os raios, a radiação solar, ela vem, tá? O que ela vai fazer, como a gente viu aqui? Ó, a atmosfera barra a maioria dos raios solares relacionados ao calor, que são os raios infravermelhos, mas permite a passagem dos raios ultravioletas. Então, vamos lá. Os infravermelhos, que são os raios, digamos assim, do calor, eles teoricamente ficariam externamente à atmosfera. E os ultravioleta, eles conseguem entrar. Só que o que acontece? Quando esse raio ultravioleta ele entra, gente, parte dele é absorvido, parte dele é refletido. E nesse processo de reflexão, esses raios ultravioletas, eles se convertem, entre aspas, em infravermelhos. Então, é a partir desse momento da reflexão que eu tenho o calor sendo gerado, tá, dentro dessa minha estufa. Então, esse calor, ele acaba ficando acumulado em condições normais, em condições onde a gente não considera os desequilíbrios ambientais. Esse calor, ele é extremamente importante para a manutenção da temperatura normal do nosso planeta, para que assim a gente consiga o estabelecimento de espécies vegetais, de espécies animais nessas temperaturas, digamos assim, mais amenas, tá certo? O que acontece com os desequilíbrios ambientais, infelizmente? Que vários raios, vários gases, na verdade, como a gente pode observar aqui, ó, que são chamados de gases de efeito estufa, eles são emitidos, tá? Por conta de ações de poluição, por exemplo, a emissão pelas indústrias, pelos veículos, automóveis. Então, alguns gases de efeito estufa são dióxido de carbono,
o metano e o óxido nitroso, por exemplo, tá? Esses gases, eles se concentram na atmosfera, tá, gente? E pela maior concentração, vamos dizer assim, que eles aceleram a movimentação das partículas, tá? De choques entre esses gases, entre essas moléculas. E isso acaba gerando uma concentração desse calor na região interna do nosso planeta, tá? Então, o que a gente precisa entender? Que a emissão desses gases poluentes, ela intensifica o efeito estufa, e intensificando o efeito estufa, assim, a gente tem o que a gente chama de aquecimento global, né? Ou seja, o nosso globo, a nossa Terra, ela vai aumentando a sua temperatura de forma acelerada e aí vai gerando alguns desequilíbrios, alguns desastres, né? Como o derretimento de geleiras, o aumento do nível do mar e assim por diante, tá? Problemas que nós não vamos discutir agora, porque a gente vai ter uma aula só para trabalhar esses desequilíbrios e esses desastres ambientais, tá certo? Vamos continuando aqui. Outros fatores climáticos, tá? Altitude. O que é altitude? A altitude é quando eu considero a distância do nível do mar, tá? Então, em ambientes onde o relevo ele é mais elevado, tá? Onde a altitude, ou seja, ela é mais elevada, tá? Eu vou ter diferentes condições de temperatura, vou ter diferentes condições climáticas. E a gente precisa entender alguns fatores importantes, tá? Eu preciso entender, primeiro, o que a gente chama de pressão atmosférica. O que é a pressão atmosférica? É a pressão da atmosfera. Quando eu falo de pressão, eu vou falar de uma força que é feita, tá certo? Em uma determinada área, né? Vamos lembrar aí da física. Então, essa pressão, ela é feita, no caso, quando a gente está considerando aqui as questões ambientais, pelo peso do ar, né? Pressão atmosférica. Então, vamos lá. Se eu estou numa condição onde o nível do mar, ele está mais... Eu estou a nível do mar, eu tenho mais ar sobre a minha cabeça. Então, você concorda comigo que a pressão ela é maior? Então, lembre-se, a nível do mar, a quantidade de ar que está acima da minha cabeça, que está sobre a minha cabeça, ela é maior. Então, a pressão atmosférica, ela vai ser maior. Quando eu estou em cima lá de uma montanha, de uma serra, a minha pressão atmosférica ela vai reduzir. Por quê? Lembrando, a quantidade de ar que está acima da minha cabeça, ela vai ser menor, porque eu estou mais acima. Então, a pressão ela é menor. Isso é uma maneira para a gente lembrar. Nível do mar, a pressão atmosférica ela é maior. Acima lá da minha montanha, da minha serra, a minha pressão atmosférica ela é menor. Lembrar da quantidade de ar em cima da minha cabeça. É só uma forma da gente lembrar melhor, tá certo? E aí, gente, outra coisa importante. O que a altitude ela interfere nessas condições climáticas? Lembra que eu falei para vocês que o calor, ele vem de baixo para cima? Se ele vem de baixo para cima, por que é mais frio nessas regiões aqui, tá? Porque esse calor que chegou aqui, ele vai se dissipando. Quando chega nessas regiões mais altas, é como se ele não tivesse tanta intensidade. Tá? Então, por isso, dentre outros motivos, lógico, tá? Por isso, dentre outros motivos, que essas regiões, elas são mais frias, tá? Nas regiões de maiores altitudes, são regiões mais frias. Importante, relembrando, ambiente nível do mar, a pressão atmosférica é alta, tá? Altitudes mais elevadas, a minha pressão atmosférica é mais baixa. Olha o tamanho da seta, quantidade de ar menor, baixa pressão atmosférica. Lembra disso que a gente vai já falar de zona de pressão e é um pouquinho diferente, tá? Então, a pressão atmosférica em regiões mais altas, tá? Ela é menor. Pressão atmosférica em regiões a nível do mar, ela é mais alta. Lembra da quantidade de ar que está acima da nossa cabeça. Muito bem. E aí, quando a gente fala de altitude, de clima, de relevo, de pressão, a gente precisa lembrar também dos ventos, tá? Os ventos, eles estão extremamente relacionados, gente, com as chuvas, com o estabelecimento de determinada vegetação. Se você vai, por exemplo, mais para perto da praia, coisa que a gente não faz, tá com um tempinho, né? Por causa dessa pandemia. Mas se a gente vai para regiões mais próximas à praia, como é que a gente nota que é a vegetação? Ela é uma vegetação mais rasteira, e é uma vegetação que geralmente faz um decaimento, né? Uma vegetação mais rente ao solo, nas regiões mais próximas ali à areia, mais próximas ao mar, nas dunas, por exemplo. Por quê? Porque o vento,
ele é muito forte, né? O vento que vem do mar, por exemplo, aí tem diferença de brisa, mas nós não vamos nos deter nisso agora, porque é muita coisa. Mas vai dar certo. Qualquer dúvida, coloquem aí nos comentários, não esqueçam, viu? Na descrição do vídeo, comentem aí que a gente vai tirando as dúvidas, vai conversando, e aí a gente chega a compreensão aí o máximo possível do conteúdo. Então, nessas regiões, a gente nota uma diferença de vegetação, um estabelecimento dessa vegetação diferente por conta do vento, que também é uma condição que interfere nesse processo. Ai, professora, mas como é que o vento ele se forma, né? A gente costuma dizer de forma bem clássica, né, que o vento é o ar em movimento, tá? Quando a gente fala de vento, aí eu vou mostrar um videozinho para vocês. Aqui, esses vídeos, gente, eu peguei da internet, tá? Todos eles eu vou deixar os links. Eu não peguei os vídeos completos, porque senão a aula ia ficar muito extensa. A intenção é mostrar pedaços pra gente entender melhor certos conteúdos, tá? Eu peguei no Manual do Mundo, tá? Muito legal esse canal, que faz muitos experimentos. Acho que vocês todos já devem conhecer. Vejam esse canal também, que é muito legal. Então, eu peguei um trechinho desse vídeo, onde a gente considera a atmosfera, o ar, na verdade, como um fluido, assim como a água. Tá? Vocês entendem isso melhor lá na física, por exemplo. Professores de física aí me ajudem nessa explicação, tá certo? Então, o que que a gente pode observar? Eu falei para vocês ainda agora que existe uma diferença, né? Na pressão atmosférica e zonas de pressão, tá? A professora embaralhou tudo, pois vamos desembaralhar, tá? Vamos descomplicar aqui o negócio. Então, o que que acontece? Pressão atmosférica, aquela pressão que está acima da minha cabeça. A nível do mar, a pressão ela é alta, porque tem muito ar acima da minha cabeça. Acima do nível do mar, essa pressão ela vai reduzindo. Por quê? Porque a quantidade de ar que está acima da minha cabeça, ela vai reduzindo também. Então, o que que vai acontecer aqui? Gente, os ventos, existem vários tipos, tá? Que a gente estuda isso de uma forma um pouquinho mais complexa lá para o ensino superior. Mas o que que a gente precisa saber aqui? Que existem zonas que a gente chama zonas de baixa pressão e zonas de alta pressão. Não confundam com pressão atmosférica, é isso que eu quero. Por favor, não confunda. Zona de baixa pressão, zona de alta pressão, a gente vai separar daquele que eu expliquei ainda agorinha, que é a pressão atmosférica, tá? Aqui o que que a gente tem, tá? O que que a gente precisa saber? Gente, quando o ar ou quando a água, quando um fluido ele está mais quente, ele tende a ficar mais leve, ou seja, menos pesado, menos denso. Então, se ele é menos pesado, ele vai tender a o quê? A subir, tá? Então, isso a gente chama de zona de baixa pressão. Por quê? Porque eu não estou pressionando, eu não estou empurrando, eu estou mais leve, tá? Eu estou menos pesado, então a tendência é subir. Zona de baixa pressão, beleza? Quando eu tenho um fluido mais frio, ele vai se tornar mais denso, mais pesado. Então, eu vou chamar isso de zona de alta pressão. Então, a tendência é ele descer. Observem só o que acontece nesse vídeo. Aqui nós não temos vento, tá? Aqui nós temos água, foi colocada em um aquário. Nessa área, mais à sua direita, eu tenho água quente, como a gente pode observar, e mais à sua esquerda eu tenho água fria, como a gente pode observar. E aí eu vou colocar, gente, aqui, eu não, né, gente? A pessoa que fez o experimento lá do Manual do Mundo. Ela vai colocar corante, tá? E olha o que que acontece, tá? Observem só o que que vai acontecer. Ó, à medida que eu coloco corante, aqui água quente, ó, ela não desce. Vocês estão vendo que ela não desce? Baixa pressão, mas o que que acontece com a água fria? Ela desce, zona de alta pressão. Então, é isso, essa diferença, onde é que eu queria chegar? É a diferença de temperatura entre os fluidos, tá? Que vai gerar a movimentação da água, quando a gente fala aí das massas, tá? Das massas de água, lá nos nossos oceanos, tá? Ou quando a gente fala do vento mesmo, das nossas massas da atmosfera, tá? Então, o que que gera o movimento do vento? Não é um negócio lá que faz pirlim-pim-pim, o vento se movimenta, a água se movimenta, não. É a diferença de temperatura. Então, espero que vocês tenham entendido. Lembrar que uma temperatura mais baixa, uma temperatura mais alta, ou seja, está mais quente, é mais leve, então tende a subir, zona de baixa
pressão, tá? Eu não estou exercendo pressão, por isso eu estou subindo a baixa pressão. Quando eu tenho uma temperatura do fluido sendo menor, ou seja, mais fria, tá? Eu vou ter um fluido mais pesado, mais denso. Então, é uma zona de alta pressão. Ele vai tender a descer, tá certo? Aí, ó, só pra gente ver novamente, o quente sobe, baixa pressão, e o frio desce, zona de alta pressão. Espero que vocês tenham entendido assim que o vento se movimenta, ok? Muito bem. Continuando no clima, nós temos a pluviosidade. Então, a pluviosidade ela vai se referir à água, vapor de água que sofre um processo de condensação, né? Então, o que é que nós temos? A água no seu estado de vapor, quando ela chega em zonas mais frias, ela tende a condensar, ou seja, se transformar em líquido. Nós temos aí a diferença de estado, né? Condições físicas, e aí eu gero a chuva, tá? Essa chuva, gente, ela vai depender da umidade, ou seja, da quantidade de vapor de água que eu tenho na atmosfera. Ela vai depender da pressão atmosférica, como a gente já viu a diferença, do regime dos ventos, tá? Eu vou já explicar melhor, e do relevo. Principalmente explicando o regime dos ventos e relevo, observe aqui essa imagem. Nós temos 3 tipos de chuvas, principalmente. Acho que vocês veem isso bem em geografia, a gente está fazendo aí um apanhado bem geralzão, porque, gente, tá tudo interligado, né? Isso mesmo, tá tudo junto e misturado. Tá? Então, o que que a gente tem aqui, ó? Aqui nós vamos ter chuva de convecção, tá? O que que é essa chuva de convecção? É como se eu estivesse, por exemplo, esquentando uma água numa panela, né? O que que acontece? Não gera bolhas, não borbulha, né? Lembra do que eu acabei de explicar? O que tá ali, a água perto do fogo que tá quente, o que que vai acontecer com ela? Vai subir. E a água mais fria tende a descer. Então, a chuva convectiva, a de convecção, ela é gerada desta forma. Quando o ar, que está em forma de vapor mais quente, ele vai subir, né? Vai para as zonas frias e aí ele condensa e cai em forma de chuva, tá certo? Aí nós temos também a chuva frontal. O que é a chuva frontal? Sempre é encontro, gente, desse ar quente com esse ar frio. Isso é muito importante lembrar, tá? Qual é a diferença aqui? A gente vai ter, ó, encontro de 2 massas de ar, uma quente e outra fria. Quente, vapor de água, quando se encontra com a fria, tá certo? Ela vai condensar e cai em forma de chuva. Então, a convectiva, ela sobe para as zonas mais frias e desce. A frontal, elas se encontram ali mais ou menos, digamos assim, no mesmo nível, tá? E no caso da chuva orográfica, aqui eu vou ter o relevo sendo considerado. Então, tem o nível do mar, região de barla-vento, é de onde o vento vem, tá? Do outro lado, a região de sotavento, tá? Lembrar dessa diferença. Barla-vento, de onde o vento vem. E sotavento é o outro lado do relevo, tá? Então, o que é que acontece? O ar que está mais quente, vamos dizer assim, ele chega nessa região de relevo, que é uma região mais elevada, uma altitude maior, e ele vai subir. Quando ele sobe, gente, o que vai acontecer? Que ele vai resfriar. E depois que ele resfria, esse ar desce em forma de chuva. Espero que tenha entendido. Beleza? E aí, continuando, nós temos, além do clima, a considerar a atmosfera, o solo e a água. Então, nós temos aqui a nossa atmosfera, ela tem vários estratos. Dentro dessa atmosfera, dependendo do lugar, nós vamos ter condições diferentes de quantidade e porcentagem de ar, tá certo? De tipos, na verdade, de gases, desculpe, tá? Mas, de uma forma geral, nós temos 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio, 0,93% de argônio, 0,039%, 0,04% de gás carbônico, tá certo? Nosso solo, Por que eu tô falando desses fatores? São fatores que são muito importantes para o estabelecimento da vida, tá? Lembrem-se disso. Então, quando eu falo da atmosfera aqui, a gente precisa lembrar, quando a gente está em regiões de altitude mais elevada, onde o ar é mais rarefeito, a quantidade de oxigênio ela é menor. Então, precisa haver uma espécie de adaptação das espécies que vivem ali, uma adaptação que a gente chama de individual, que não é adaptação evolutiva. E aí a gente vai entender isso quando ver melhor evolução, tá certo? Eu vou puxando aí vários conceitos, mas calma, vai dar tudo certo, a gente vai entender tudo. Então, aqui a gente fala de adaptação individual, ou seja, eu quando vou para uma zona mais alta, eu preciso de mais oxigênio, então a minha respiração ela fica mais carregada e eu vou passar a produzir o quê? Mais hemácias.
Porque quando eu produzo mais hemácias, que são as células do meu sangue que transportam esse oxigênio, elas vão me ajudar a capturar a maior quantidade, digamos assim, de oxigênio possível dentro daquele ar rarefeito. Então, só para vocês entenderem essa relação das características atmosféricas com o estabelecimento e adaptação dos indivíduos em determinados ambientes. No caso do solo, né, a gente fala aí dos fatores edáficos, a gente fala um pouco de pedologia e edafologia. Quando a gente fala de edafologia, a gente está relacionando mais os fatores dos solos que estão relacionados ao estabelecimento dos vegetais, à distribuição dos vegetais. Então, o solo ele pode ter várias condições de pH, por exemplo. Então, solos mais ácidos ou solos muito ácidos ou muito básicos, determinados vegetais não vão se estabelecer ali. Então, essa característica, essa condição do solo também vai interferir no estabelecimento desses indivíduos, tá certo? E aí nós temos a água, né? A água ela vai estar relacionada também, dependendo do corpo hídrico que eu estiver falando, de um lago, de um açude, de um rio, enfim. Eu tenho um maior ou menor teor de gases, se eu estou falando de temperaturas mais elevadas ou mais baixas, se eu estou falando de um corpo hídrico que está em movimento ou não, diferenciando aí lagos e rios, por exemplo. Então, a salinidade, tudo isso vai estar relacionado com a característica que aquela água, aquele corpo hídrico vai ter, e assim os indivíduos que vão se estabelecer naquela estrutura. Já chegando mais para o finalzinho da nossa aula, espero que não esteja tão cansativo, eu estou fazendo aqui o máximo possível para englobar aí os conteúdos para que você possa entender melhor. Já vimos todos os fatores abióticos, chamados de biótopos, que são aqueles fatores não vivos. E aí a gente entra agora para os fatores bióticos, gente, que são os fatores vivos. Então, tem componentes vivos dos ecossistemas, que são chamados de comunidades, tá? E essa comunidade a gente chama também de biocenose. Então, aqui eu estou falando do ser vivo. O que a gente precisa saber? Seres vivos, eles se distribuem. Nós temos os autótrofos, tá? Que são indivíduos ou fotossintetizantes ou quimiosintetizantes, a gente vai entender mais pra frente a diferença entre os dois, mas são indivíduos produtores. Lembra que eu falei pra vocês quando eu expliquei do Sol? Que o Sol ele emitia radiação, que era a nossa fonte primordial de energia, a nossa primeira fonte de energia, tá? Então, principalmente aqui os organismos fotossintetizantes, eles transformam, gente, matéria inorgânica em matéria orgânica, ou seja, necessária para a produção de energia. Então, esses indivíduos são chamados de produtores. E aí nós vamos ter, dentro dessa escala, os consumidores, que podem ser primários ou que podem ser secundários. Tá? Os consumidores primários, eles são aqueles consumidores que consomem os produtores, ou seja, os herbívoros, tá? E os consumidores secundários são aqueles que se alimentam dos herbívoros em diante, que são o que a gente chama de carnívoros, que são os que comem herbívoros, ou os metacarnívoros, que comem carnívoros, tá? Isso é mais uma classificaçãozinha só para a gente entender aí. Então, os consumidores são organismos que se alimentam de outros organismos, tá? Então, por último aqui, as referências das imagens e dos vídeos que eu utilizei, tá certo? E é isso, gente. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.